Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês como eu faço por aqui a minha organização mensal. Acredito que eu posso falar assim, né? Que é aquela organização antes de começar um novo mês, né? Ou até mesmo depois que começou um novo mês, né? Ali na primeira semana, mais ou menos. Depende, né, gente? Quando eu tô com tempo, assim, quando eu tô com disposição mesmo no final do mês, eu já faço isso. Mas quando não, eu faço ali no primeiro dia, segundo dia, enfim, depende, tá? Esse mês eu fiz entre ontem à noite e hoje, eu tô gravando hoje na terça-feira, então eu fiz isso hoje, por isso até que eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês, tá? Então eu vou explicar pra vocês, meio que com um passo a passo, como eu faço normalmente por aqui. Claro que não é uma regra, né? Nem sempre sai como planejado, nem sempre tudo que eu coloco no papel eu consigo colocar em prática, mas normalmente, antes do mês começar, eu faço essa análise aqui no meu negócio. Eu faço meio que um passo a passo mesmo, conforme eu disse aí pra vocês. E hoje eu resolvi compartilhar aqui com vocês, tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já clica aqui em gostei. Se não é inscrito, já se inscreve no canal para nos ajudar. Vou deixar aqui também meu Instagram. Se você tiver interesse de me acompanhar por lá, vai ser muito bem-vindo também. Inclusive, gente, para quem está com dúvida a respeito da planilha de organização financeira e organização de estoque, eu estou ainda disponibilizando sim, tá? É só você mandar o seu e-mail lá no meu direct do Instagram que eu envio a planilha para você. Se você está chegando aqui através desse vídeo e não está sabendo que planilha que é essa que eu estou falando, eu fiz uma planilha de organização financeira e organização de estoque, tá? É para eu usar no meu dia a dia e eu disponibilizei para vocês gratuitamente, tá? Para você conseguir essa planilha, se você tiver interesse, é só mandar o seu e-mail lá no direct do meu Instagram que eu envio para você a planilha, tá? E também aqui no YouTube tem vídeo como usar essa planilha, aqui no meu canal, tá? Então, se você tiver dúvida como usar, é só procurar aqui os vídeos que vai estar disponível para vocês também, tá bom? Então é isso, gente. Bora pro vídeo. Eu deixei aqui a minha colinha, né? Porque nem sempre a gente lembra de tudo na hora que tá gravando, então deixei tudo anotadinho. Vocês vão ver que eu vou estar olhando aqui, mas é pra não me perder, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, como que eu faço pra me organizar aqui no mês, né? Eu analiso como foram as minhas vendas no mês anterior, tá? Então, passou o mês de agosto, eu fui lá dar uma analisada como que foi o meu mês de vendas, tá? Não só ver os números, tá, gente? Mas ver as ações que eu fiz, quais as datas que eu fiz essas ações, qual foi o dia que eu vendi mais, qual foi o dia que eu vendo menos, né? E se eu não vendi, o porquê que eu não vendi, né? O que que eu fiz naquele dia que eu não consegui vender, tá bom? Então, eu vou analisar tudo isso. Eu vou fazer aquela análise bem criteriosa mesmo do meu mês anterior, tá? Por quê, gente? Porque a gente precisa saber se as ações de vendas que a gente fez deu certo, né? Se não deu certo, e se não deu certo, por que que não deu certo? O que que eu fiz de diferente, tá? E se deu certo, o que que eu posso trazer para esse mês para que seja bom nesse mês também? Então, eu faço sempre essa análise no meu negócio, tá? Nem sempre é bom, nem sempre é gostoso, mas é necessário fazer. Normalmente eu faço isso no final do mês, né? No último dia do mês, 2 dias antes de acabar o mês ali, eu faço isso. Mas se eu não consigo fazer no final do mês, eu faço sempre no primeiro ou no máximo no segundo dia do mês. Por quê, gente? Porque tem os boletos para pagar e eu tenho boleto no começo do mês. Eu já vou explicar para vocês, vocês já vão entender o porquê que eu tô falando do boleto, né? Eu não gosto de fazer porque eu sei que no começo do mês eu tenho boleto para pagar. E se eu demorar para fazer essa análise, né? Se eu demorar para ter essa noção, fazer essa análise do meu negócio, acaba que chega o dia de pagar o boleto e eu tô meio perdida ainda, tá? Mas então eu gosto de fazer sempre no final do mês, mas quando eu não consigo, eu faço ali no primeiro ou no máximo no segundo dia do mês, tá? Então eu faço essa análise. Por quê? Porque eu gosto de anotar quando eu fiz promoção. Por exemplo, mês passado, do dia 20 ao dia 25, eu fiz promoção. Então eu anoto que do dia 20 ao dia 25 eu fiz promoção, anoto o jeito que eu fiz aquela promoção, como que foi, se deu bom, se não deu, quanto de valor que deu, quanto de caixa que entrou, se teria entrado esse caixa se eu não tivesse feito essa promoção. Então eu fico analisando tudo isso para ver se realmente valeu a pena ou se não valeu a pena aquela ação que eu fiz pro meu negócio, tá? Analisando esse mês anterior, eu vou estipular também a minha meta do próximo mês. Por quê, gente? O que tem a ver você analisar para poder fazer a meta? Você já não tem uma meta mensal? Eu tenho uma meta mensal. Porém, o que acontece? Por exemplo, se a minha meta é 5.000 reais. No mês de julho eu bati 5.000 reais ou bati mais. Vamos dar um exemplo. Mês de agosto, passou o mês, o que acontece?
eu simplesmente caí, vendi R$ 2.000. De 5 mil de meta, eu caí e vendi R$ 2.000. Então, eu preciso ver se tá de acordo as minhas vendas, se tá vindo de acordo, se tá tendo aquela crescente, tá? Embora tenha meses que a gente consegue bater a meta, meses que não, mas eu preciso saber se tá mantendo ali, se não caiu drasticamente, para ver o que aconteceu. Então, sim, eu analiso o meu mês antes de estipular a meta para o novo mês, tá? Então, se eu vejo que o mês anterior caiu muito as minhas vendas, eu não tenho por que elevar a minha meta, eu não tenho por que aumentar que seja um pouquinho a minha meta. Por quê? Porque o mês anterior ele foi bem fraco em relação aos outros meses, tá? Então, eu faço sempre essa análise para poder manter a minha meta ou aumentar um pouquinho mais, né? Então, eu faço essa análise e daí decido qual vai ser a minha meta, tá? Então, decidi, fiz a análise, decidi qual que vai ser a minha meta, vamos para o segundo passo, que é o quê? Fazer a soma dos meus boletos, né? E conferir as datas de vencimento, tá? Então, hoje eu trabalho com boleto nas marcas e também na Natura eu trabalho com cartão de crédito, que é o cartão que a Natura liberou pra gente. Eu não sei se vocês têm esse cartão, porque algumas consultoras falaram que ainda não tinha liberado para elas, mas eles liberaram para mim e deram um limite alto, então eu posso usar esse cartão. Eu não gosto de fazer todas as minhas compras no cartão, porque eu acho que fica meio cômodo para mim. Vou dizer cômodo, mas eu não sei se essa é a palavra correta. Por quê? Porque no cartão a gente consegue parcelar em muitas vezes. Então eu fico com receio de ficar comprando no cartão e ficar só parcelando muito sem necessidade, vamos dizer assim, sabe? Me acostumar com muitas parcelas, então eu não gosto só de comprar no cartão. Por isso que eu ainda compro no boleto. Embora eu esteja pensando seriamente em migrar tudo pro cartão, porque daí fica só uma data de vencimento, mas eu ainda tô nessa dúvida, não sei exatamente como vou fazer, mas por enquanto eu trabalho com cartão e com boleto, tá? Então, eu vejo quanto que eu tô devendo de boleto, né? Eu faço aquela soma pro mês. Então, eu entro o mês de setembro sabendo o quanto que eu tô devendo de boleto para aquele mês. Porque, como eu disse para vocês, eu tenho um teto de boleto, né? Eu tenho um teto que eu sei que eu posso gastar, que eu vou conseguir pagar. Se passar daquilo, né, eu vou estar tendo que tirar dinheiro do meu salário ou tendo que tirar dinheiro de investimentos para o meu negócio. Então, eu preciso ficar atenta a isso. Então, eu tenho aquele teto de boleto. Então, eu vou saber quanto que eu estou devendo. Por exemplo, no seu mês ruim, no seu pior mês, você vende R$ 2.000. Então, você coloca como base o seu teto máximo ali de boleto R$ 1.000. Então, se for um mês ruim que você vender R$ 2.000, você ainda vai ter R$ 1.000 ali sobrando para você, tá? Então, você coloca como teto R$ 1.000. Nos meses bons, você tira aí R$ 2.500, R$ 3.000, mas no mês ruim você tira R$ 2.000. Então, você coloca como teto R$ 1.000. Por quê? Porque você sabe que se você vender no mês ruim que você vender, vai ser R$ 2.000 e vai te sobrar 1.000 aí. Você paga 1.000 de boleto e vai te sobrar 1.000 aí pra você, vamos dizer assim, usar para as demais coisas, tá? Então, eu tenho esse teto de boleto, então eu vejo quanto que eu estou devendo de boletos, tá? Mas quando eu falo ver o quanto eu estou devendo de boleto, gente, eu analiso quantas parcelas de cada boleto que eu tenho para pagar. Por quê? Porque a gente tem o costume de ver só naquele mês ali, né? Então, esse mês de setembro, vamos dizer, eu tenho R$ 1.000 de boletos para pagar. Ah, não, R$ 1.000, o meu teto de boleto é 1.500, vamos dizer assim. O meu teto de boleto é 1.500, então eu posso gastar mais, porque chegou no 1.000 aqui, tenho R$ 1.000, falta mais 500 aí para me gastar, tá? Então, o que você faz? Você vai lá e faz, e compra mais, né? Você vai lá, compra mais, faz um boleto aí de R$ 2.000, né? Para pagar em 4 vezes. Então, fica 4 de R$ 500, né? Tô dando um exemplo aqui para vocês. Só que você esquece que esse mês você tem R$ 1.000 para pagar, só que nenhuma dessas parcelas que você está pagando vai finalizar esse mês. Então, mês que vem você já tem mais R$ 1.000 para você pagar, né? Aí você fez uma parcela de R$ 500 mensal, né, de uma marca, e você vai ficar mês que vem, além desses R$ 1.000 que você tem, você vai ter mais os 500 para pagar. Então você vai ficar com 1.500 de boletos para pagar o mês que vem, porque nesse mês você não quitou nenhuma dessas parcelas que você tá pagando, tá? Então, eu fico muito atenta a isso. Eu sempre vejo qual foi a primeira parcela, se eu tô na segunda, na terceira, se tem 4, se é no cartão que eu fiz em mais vezes ou em menos vezes. Então, eu fico analisando isso,
Por quê? Para quando chegar no próximo mês, eu não me embolar com as minhas próprias dívidas, tá? Porque às vezes é igual eu falei, a gente só tá atento porque a gente vai pagar no mês. Só que se naquele mês você não quitar nenhuma dessas dívidas, no próximo mês você tem mais R$ 1.000 de dívida para pagar. Então, se você fizer mais R$ 1.000 de boletos, nos próximos meses você vai ter R$ 2.000 de boletos para pagar. Então, vai ultrapassar o seu teto de boletos, tá? Então, eu acho que deu para vocês entenderem mais ou menos como que funciona. Então, eu sempre vejo quanto que eu tô devendo de boleto e qual que é a parcela ali da minha dívida. Então, tô na primeira parcela. Eu fiz um pedido mês passado, então é a primeira parcela agora. Então, eu tô sabendo, né? Que é a primeira parcela. Ah, não, já tô na última parcela desse aqui. Então, vai me sobrar agora mais R$ 400, né? Mês que vem eu só vou ter 600 de dívida, então eu posso fazer mais uma parcela de R$ 400. Se eu precisar comprar, se for necessário fazer um pedido, até R$ 400 de parcela eu consigo pagar, tá? Então é isso que eu faço para eu ter essa noção do quanto que eu devo mensalmente aí, tá? Agora a gente vai para o terceiro passo, que é o quê? Ver o que eu preciso comprar para o meu negócio. Nesse primeiro momento, eu faço só uma análise, tá? Do que eu estou precisando comprar para o meu negócio, tá? O que teve mais de saída nesse mês anterior. Então, normalmente por aqui eu tenho bastante saída de desodorante corporal. Então, eu vou analisar, preciso fazer o pedido agora ou eu posso segurar mais um pouco? O que eu tenho aqui, dá para segurar até o final do mês? Dá para segurar até o mês que vem? Então, eu faço essa análise, tá? Para poder ver o que eu preciso ou não investir no meu negócio. Então, o que eu tenho de perfumaria feminina? Perfumaria feminina saiu algumas coisas, mas ainda dá para segurar. Perfumaria masculina, que inclusive só ontem saiu 3 caiaques por aqui. Então, eu preciso analisar para ver se eu não preciso repor meus caiaques, se eu não preciso repor alguma outra perfumaria aqui masculina, né? Então, eu tenho que fazer essa análise no meu negócio para ver o que eu preciso ou não gastar, né, pro meu negócio esse mês em produtos, tá? Então, hidratante corporal, por aqui eu não tenho tanta saída, mas sai, né? Então, eu tenho que ver, analisar. Por exemplo, aqui, ó, os meus hidratantes do Avon Care de 200 ml, que normalmente eu faço por aqui a R$ 10. Então, já tô sem, só tem mais um ali. Então, eu preciso fazer o quê? Preciso fazer reposição. Mas o que eu preciso fazer para saber se eu posso ou não fazer a reposição? Ver ali os meus boletos, né? Se pode ou não e ver se tá tendo promoção desses produtos, porque eu não vou trazer esses produtos a preço cheio. Então, como eu falei para vocês, é uma análise que eu faço pro meu negócio, vou lá avaliar as revistas, né, para ver se tá tendo promoção. Então, se não tá tendo promoção dos hidratantes de 200 ml, eu não vou trazer, gente. Então, eu vou esperar pro próximo mês ou pro próximo ciclo para poder fazer esse pedido, tá? Então, eu já deixo marcadinho que eu estou precisando de reposição de 200 ml, mas não tá na promoção, então eu vou esperar o próximo ciclo, tá? Então eu preciso analisar para ver se tá valendo a pena para comprar ou não, porque não adianta eu estar precisando e ter que trazer a preço cheio. Então eu deixo, né? Eu avalio tudo que tá precisando aqui no meu negócio e vou anotando, tá? Principalmente as coisas que saem com mais frequência e que saem com mais facilidade também. Então, de início eu faço essa análise no meu negócio, tá? Pego as revistas. No espaço lá da consultoria, lá no aplicativo do consultoria, você consegue ver as próximas revistas, né? Então, eu sempre avalio, gente, o ciclo que eu tô, o próximo ciclo, tá? Sempre dou essa avaliada, por quê? Porque às vezes o produto que eu tô querendo nesse ciclo tá mais caro do que no próximo. Então, eu espero o próximo ciclo para poder comprar, ou vice-versa. Nesse ciclo vai estar mais barato, porém, eu não estou tão necessitada agora, mas pode ser que no mês que vem eu precise, tá? Pode ser que a quantidade de desodorante corporal que eu tenho aqui não aguente esperar até o mês que vem. Então você tem que ter esse olho bom aí pro seu negócio para saber se dá ou não para investir agora, né? Ou se você pode esperar. Aqui eu não deixo acabar os desodorantes corporais, porque sempre, sempre, sempre tá tendo saída, tá? Sempre tá tendo saída, eu gosto de postar lá no Marketplace, então tá tendo saída sempre. Eu deixei de postar o refil porque acabou o meu refil e eu não tinha feito pedido ainda. Eu fiz pedido, chegou semana passada, mas eu ainda nem coloquei aqui. Mas eu já fiz promoção do refil hoje, já tá saindo o refil e hoje eu já vou postar lá no Marketplace também, tá? Então, eu preciso fazer essa análise do meu negócio para eu ver
o que eu preciso investir e ver se tá valendo a pena investir agora ou se vale a pena esperar. Então não espere chegar ao final, né? Acabar aquele produto que você tem muita saída. Avalie sempre antes de acabar. Depois que eu faço essa análise e decido fazer o pedido, né, eu vejo que eu preciso fazer o pedido, por exemplo, tá acabando os meus desodorantes corporais e na revista tá na promoção, ou no espaço digital tá na promoção. Então, eu vou fazer esse pedido. Se eu vou fazer pela revista, como que eu faço, gente? Eu pego os valores de boletos que eu estou devendo e coloco ali do lado para eu saber o quanto que eu posso gastar, tá? Até quanto que eu posso gastar nesse pedido, tá? Então eu sempre faço, deixo ali do meu lado para eu ter essa noção. Por quê? Porque a gente às vezes se empolga, tá? A gente compra além do que precisa. Às vezes a gente olha e fala, não, essa promoção tá boa, vou levar, essa outra promoção tá boa, vou levar, e vai fazendo isso. Só que acaba ultrapassando o seu limite ali que você estipulou pro seu negócio, né? De gastos. Então o que eu faço? Eu coloco os valores que eu tô devendo do lado, né, para eu ver o que eu posso e o que eu não posso gastar. Então, isso eu faço sempre, gente. Por quê? Porque eu aprendi que dessa forma eu consigo me controlar um pouco mais. Não necessariamente você precisa fazer isso. Eu tô contando o que eu faço por aqui, né, e que tem dado certo para mim, porque a gente se empolga bastante na hora de comprar, né? A gente vê aquelas promoções e a gente realmente quer gastar. E às vezes numa dessas a gente acaba gastando um pouco mais do que deve, tá? Então, nesse caso, eu simplesmente deixo ali os valores que eu tô devendo para eu ter noção do quanto eu posso ou não gastar, tá? O quarto passo, gente, é decidir quais ações que eu vou fazer no mês, tá? Então, se eu vou fazer uma super promoção, se eu vou fazer um bazar, se eu vou trabalhar apenas com as minhas promoções aqui mesmo, sem fazer super promoções nenhuma, se eu for fazer alguma dessas ações especiais, quais as datas que eu vou fazer? Normalmente eu faço por aqui datas de pagamento, do dia 5 ao dia 10, dia 20, que é data de vale, às vezes final de mês tem gente que recebe aí também. Então, eu analiso e vejo quais vão ser as datas que eu vou fazer essas super ações aqui no meu negócio, tá? E normalmente eu vejo como que foram as ações anteriores para eu tomar como base nessas ações. Então, se eu fiz ação no começo do mês e deu melhor do que fazer ação no dia 20, então se eu for fazer uma superação nesse mês, eu faço no começo do mês, tá? Então eu faço essa análise aí no meu negócio. Esse mês é mês do meu aniversário, então eu quero fazer uma ação relacionada ao meu aniversário. Porém, o aniversário é mais pro final do mês, então eu vou fazer isso mais pro final do mês. Eu queria já entrar o mês fazendo algumas ações diferentes. Mas, né, como eu pensei, e não coloquei muita coisa em prática, então eu vou esperar mais pro final do mês, lá pro dia 15 mesmo, dia 20, então eu vou fazer esse tipo de ação por aqui, tá? Então, você precisa entrar o mês sabendo qual que vai ser o seu tipo de ação que você vai fazer, tá? Como eu disse, gente, no começo, nem sempre sai como planejado, mas da maioria das vezes, quando a gente se planeja, quando a gente se programa, é mais fácil a gente fazer ao longo do mês, tá? Então, eu faço esse tipo eu tomo esse tipo de decisão aqui antes de entrar o mês, tá? Quando entra o mês, eu já entro mais ou menos sabendo o que eu vou fazer ali. Uma outra coisa também que eu gosto de ver, se eu vou fazer algum tipo de ação aqui no mês, né? Por exemplo, se vai ter sorteio para os clientes, que esse mês eu tô pretendendo fazer. Então, se vai ter sorteio, o que eu vou sortear, né? O que eu posso sortear? Se eu vou fazer, por exemplo, uma ação, uma rifa, o que eu vou colocar nessa rifa? Então, no começo do mês, eu já vou tendo essa noção do que eu vou fazer no meu mês. Quais são as ações diferentes ou que seja iguais a do mês passado que eu vou fazer nesse mês aqui, tá? Então, quais os brindes que eu vou dar para o meu cliente? Então, eu já escolho, porque vocês sabem que todas as minhas compras, né, o que o pessoal compra por aqui, eu dou um brinde para os meus clientes. Isso já é um costume que eu tenho por aqui desde o começo. Então, eu sempre dou brinde para os meus clientes, dou uma amostrinha, vai com 2 balinhas ou vai com pirulito, né? Dependendo do valor da compra também, vai um Fini. Então, eu decido isso no começo do mês, né? Qual que vai ser o meu brinde do mês? Vai ser 2 balinhas. Então, vai ser 2 balinhas. Não, até R$100 vai ser 2 balinhas. Passou de R$100 a compra, eu já dou um Fini, porque daí já é um brinde mais, né, elaborado, um brinde mais caro, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa gastou mais, então
ela leva o Fini. Então, eu já decido isso no começo do mês, por quê? Porque quando eu for fazer essa compra, né, desses itens, porque todo mês eu compro itens para brindes, né, seja bala, seja pirulito, seja Fini, seja gominha, alguma coisa que eu vou dar aqui para as minhas clientes. Quando eu for comprar, eu já sei que esse mês eu vou dar bala e vou dar pirulito. Ou esse mês eu vou dar bala e vou dar Fini. Então, eu já preciso comprar tudo para eu não ficar indo e voltando, sabe? Porque eu decidi mudar de ideia no meio do caminho, tá? Então, eu já vejo isso tudo no começo do mês para poder já deixar resolvido. Então, ao longo do mês, eu vou fazendo essa ação que eu já decidi e já planejei ali no começo do mês. Uma outra coisa também que eu ia quase esquecendo de falar com vocês é que eu também vejo se precisa, por exemplo, comprar alguma coisa para compor os kits, coisas que eu consigo comprar aqui na minha cidade, por exemplo, xícara, toalhinha. Então, eu já vejo isso no começo do mês para eu me programar para ir comprar, né? Ou para analisar, ver se vale a pena comprar aqui na minha cidade. Então, eu vejo sempre isso no começo do mês, porque são itens que não é que saem direto, mas de vez em quando tá saindo, então nem sempre eu tenho uma xícara aqui, né, pra montar algum kit, se a minha cliente quiser um kit com xícara, né. Então, ao invés de, quando a cliente pedir, eu ter que sair da minha casa e ir lá na loja comprar uma xícara, não, eu já trago, já deixo aqui pra poder ficar mais fácil, para poder facilitar na hora de montar os meus kits, tá? Então eu faço essa análise também. Não é sempre, gente. Às vezes eu decido em cima da hora mesmo. Eu vou, às vezes eu tô indo na loja, eu vejo que tá barato, eu vou lá e compro, né? Mesmo às vezes que não precise, né? Que não esteja necessitando, mas por conta do valor a gente acaba aproveitando. Mas eu sempre procuro fazer essa análise antes de sair e comprar, sabe, desnecessariamente, tá? Então, eu marco, às vezes, precisa de umas duas, deixar aqui, tá bom. Se tiver duas aqui, sem estar em algum kit, não tem necessidade de comprar. Não tem nenhum aqui, então eu preciso comprar pelo menos duas para deixar aqui, para poder montar kits, caso a cliente queira que monte do gosto dela, sabe? Então, eu faço essa análise também. Agora vamos para o quinto passo, né? Que é ver quais os produtos que eu consigo colocar no Marketplace. Vocês sabem que o Marketplace do Facebook é preço. Então, eu preciso colocar produtos que eu tenha comprado muito bem para poder vender por um preço legal e ainda assim ganhar a minha lucratividade. Então, eu analiso quais os produtos que eu consigo colocar no Marketplace e também quais os dias da semana que eu vou estar fazendo essa divulgação. Normalmente por aqui, gente, eu gosto de divulgar na quinta e na sexta-feira. Por quê? Porque o pessoal chama e no sábado e no domingo eu consigo fazer entrega, tá? Porque a gente tá em casa, meu esposo tá em casa, então ele consegue fazer entrega. Nem sempre sai como planejado, nem sempre, porque às vezes divulgo na quinta e a pessoa quer na quinta mesmo, né? E na quinta-feira eu não consigo fazer entrega. Quinta e sexta eu não tô conseguindo fazer entrega. Mas assim, a maioria das vezes é isso, demora 1 ou 2 dias para aquele anúncio dar uma engajada e o pessoal começa a chamar. Então eu meio que já tive essa noção aqui no Marketplace, tá? Então demora mais ou menos 1 a 2 dias para dar aquele engajamento e o pessoal começar a chamar. Mas, como eu disse, né, nem sempre eu faço isso. Por exemplo, hoje, terça-feira, eu vou colocar os desodorantes corporais no Marketplace. Por quê? Porque hoje também e amanhã eu consigo fazer entrega. Daí é mais fácil também se o pessoal chamar, tá? Daí, se chamar na quinta-feira, para entregar na quinta-feira, daí eu falo que eu não consigo fazer entrega ou meu esposo entrega ali no horário de almoço dele. Às vezes dá para entregar, às vezes não. Então depende muito, tá? Mas eu sempre vejo quais datas que eu vou estar fazendo essa divulgação no Marketplace, tá? Quais os dias da semana. Ontem mesmo eu fiz essa análise aqui e daí eu decidi que hoje eu ia postar. Então hoje eu vou fazer essa postagem, né? Caso alguém chame hoje já, porque não é uma regra, né, que demora 2 dias para ter um engajamento. Às vezes no mesmo dia o pessoal chama, então tudo depende. Principalmente desodorante corporal, que é o que mais sai por aqui, tá? Então, hoje eu vou fazer, mas normalmente eu gosto de postar quinta e sexta-feira, tá? Então, eu vejo o que eu posso colocar no Marketplace e daí vejo quais vão ser as datas que eu vou colocar os itens, tá? E sim, gente, eu vejo quais os itens que eu vou colocar, eu não coloco tudo de uma vez sempre. Às vezes dá louca em mim, eu já vou colocando tudo mesmo, porque é o tempo que eu tenho, mas às vezes não, às vezes eu analiso e coloco. Hoje, por exemplo, eu só vou colocar os desodorantes corporais, tá? Os refis e os completos. Mas daí na quinta ou na sexta-feira, daí eu posto os outros itens que eu tenho para colocar ao longo dessa semana. Agora vamos para o quinto e último passo, que é o quê? Me programar para os próximos meses, tá?
Que nem agora eu estou me programando para o Natal, já começo esse mês a me programar para o Natal. Então eu preciso ver o que eu preciso comprar, né? E o que eu quero comprar para ver se eu consigo comprar o que eu preciso e também o que eu quero. Então eu vou fazendo essa análise do que eu vou comprar nesse mês de setembro, no que eu vou comprar no mês de outubro e no mês de novembro, tá? E se der, no mês de dezembro também. Então eu preciso fazer essa análise do que eu preciso. Então eu já sei o que eu preciso para o Natal, né? Para o meu Natal, o que eu preciso comprar por aqui, né? Pelo menos sei não, pelo menos eu tenho uma noção do que eu preciso comprar, né? Mas eu entrei já esse mês de setembro decidindo o que eu ia comprar agora no mês de setembro, no começo, no final de setembro, no começo de outubro, no final de outubro, sabe? Tendo mais ou menos uma noção do que eu vou comprar. Então, eu faço essa análise, tá? Nos anos anteriores eu não fazia isso, né? Como eu falei pra vocês, esse ano eu quero estar bem mais organizada. Esse ano eu tô um pouco mais organizada, mas ainda assim não da forma que eu gostaria. Mas a partir de agora, até o final do ano, eu quero ter essa organização. E daí, ano que vem, a partir de janeiro, eu vou fazer a mesma coisa pro Dia das Mães. Então, a partir de janeiro, eu já vou comprando algumas coisas, né? O que eu preciso e também o que eu quero comprar. Já faço essa análise para daí ir passando os meses, eu ir dividindo. Não comprar tudo de uma vez. E também não deixar de comprar coisas, porque decidi fazer os pedidos de última hora, tá? E não encontrar nada. Então, eu vou fazer dessa forma, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Ficou longo, sim, mas ficou bem detalhado também pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aí se você tem essa programação aí pro seu mês, se você tem costume de fazer, né? Porque por aqui eu acho muito importante. Eu acho que me dá um foco, né? Uma direção pra que caminho seguir, o que eu devo fazer. Então, eu tenho feito isso e tem dado certo por aqui. Eu espero que você faça também no seu negócio, se você não tem costume de fazer, faça uma vez para ver se você se identifica, né, se você se adapta também, e se der certo, eu espero que você continue fazendo, porque pra mim fez um bem danado. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever se não for inscrito aqui no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo.